Queridos, hoje eu queria falar um pouquinho sobre os relacionamentos familiares. E claro que olhando com mais foco em filhos, como falamos aqui o tempo todo, mas se aplica também a áreas da sua vida que ainda não é pai, áreas da sua vida que já é avô, áreas da sua vida que só é o filho aí dentro da casa. Para que a gente consiga seguir esses dois textos, né? A primeira coisa é que nós, exemplos de um lar, pais, mães, avós, nós precisamos dizer para os nossos familiares nos imitar. Nós precisamos ter a capacidade de dizer para eles, olhem para a minha vida, olhem para o meu jeito de viver, olhem para as minhas decisões, olhem para as minhas emoções, como o pastor Alex citou bem aqui. Alguns pais não aprenderam que aquele ditado que vovó dizia, que é faça o que eu faço, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, não cabe. Os nossos filhos, a nossa família, debaixo da nossa liderança, ela quer ver na nossa vida autenticidade, ela quer ver sinceridade, verdade. E pais precisam ser assim. Pais precisam dizer para os filhos, filhos, olha, vamos por esse caminho. Filho, faça assim como eu faço. Filho, toma essa decisão como você tem me visto tomar ao longo dos anos. Filho, busque esse caminho, o caminho que você tem me visto buscar. Segunda grande lição para as famílias, para líderes, para pais, para filhos também, seja confiável. As pessoas, elas andam cada vez mais inseguras com relação aos relacionamentos. As pessoas não têm se aberto o seu coração, elas não têm falado das suas dores, porque já dentro de casa, às vezes, não conseguem confiar nos pais. Às vezes não conseguem confiar nos avós. Você já pensou como é de fato uma vida triste? Alguém que não consegue criar relacionamento de confiança no lar? Por isso, seja confiável, cumpra a sua palavra. Não fale mal de ninguém que não esteja presente. Seja confiável, seja honesto, seja verdadeiro. Os nossos filhos, eles são a expressão daquilo que fazemos, não daquilo que falamos. Os nossos filhos precisam ter certeza de que somos capazes de guardar o seu coração e os seus segredos. Sabe aquela brincadeira no final de ano que às vezes você faz? Olha, quero contar para todo mundo que o meu filho tirou nota baixa na escola. Não. Guarde os segredos da sua família. Faça com que sua família confie em você. Não exponha a sua família. Não exponha a quem você ama. Seja confiável na prática. Porque se você não for confiável, os seus filhos vão pensar assim, se eu não posso confiar no meu pai e na minha mãe, em quem vou confiar? Se eles falam uma coisa e fazem outra, eu também posso fazer. Pais confiáveis abrem o coração dos filhos para confiar em outras pessoas e também para confiar em Deus. O primeiro relacionamento que se tem com Deus é através da figura paterna, é através da figura materna de autoridade. Você precisa ser sincero, você precisa ser amigo, você precisa ser verdadeiro. Você precisa parar de estimular a desconfiança na sua casa. Eu só conheci minhas duas avós, não conheci os avós. Então minha família é muito matriarcal. E uma avó dizia assim, pode confiar em todo mundo porque Deus é o teu advogado e Ele vai honrar a tua confiança. Mas a avó que eu fui criado na minha infância, ela dizia, não confie em ninguém. Ninguém presta, ninguém é bom. E eu cresci numa dualidade, às vezes querendo confiar e às vezes lembrando que minha avó dizia, olha, vão te trair. Mas na casa de um cristão a gente estimula a confiança. Aí você pode pensar assim, mas pastor, e se decepcionar? Se decepcionar, nós temos o Espírito para curar o nosso coração. Se alguém nos ferir, nós temos um Deus para correr
aos seus pés e dizer: Deus, eu confiei, eu fiz o que o Senhor ensina e fui ferido. E esse Deus tem remédio, tem cura, tem paz, tem tranquilidade para os nossos corações. Precisamos criar uma sociedade em que as pessoas confiem mais nas outras, em que as pessoas de fato se entreguem nos relacionamentos. Famílias, aprendam a elogiar. E sabe por que eu disse aprendam? Porque elogiar não é um ato natural. Bajulação até é um ato usado, mas elogio não é um ato natural. Geralmente o que salta aos olhos é o que está errado, o que não é bom. Já viram a ilustração da folha de sulfite com um pinguinho preto? O palestrante usava muito isso, a folha de sulfite, com uma canetinha ele fez um pinguinho preto e perguntava para as pessoas: o que vocês estão vendo? E todo mundo via o pontinho preto. Por quê? Porque os nossos olhos costumam olhar para o que não é bom, para quando errou. Mas aprenda a elogiar os seus filhos, aprenda a perceber quando eles acertam. Aprenda a dizer para eles e ressaltar os momentos em que eles tiveram atitudes que foram bênção. Eu me lembro, tempos atrás, eu pedi para o Gabriel procurar o Samuel. A igreja aqui é grande e às vezes a gente perde filho por aqui, viu? Samuel sumiu e eu falei: Gabriel, por favor, procure o Samuel. E ele andou uns 10 minutos, a igreja inteira, e não encontrou o Samuel. Quando ele chegou, eu falei: poxa, filho, você não conseguiu encontrar o seu irmão? E o Gabriel é bem contundente. Ele disse: pai, você enxerga o que eu não consegui fazer e não enxerga o que eu fiz. Eu andei por 10 minutos essa igreja inteira procurando meu irmão e você não consegue me agradecer e me elogiar. Eu falei: meu Deus. Ei, Gabriel. Elogie os seus filhos. Reafirme as qualidades deles. Eu me lembro da minha mãe nunca me deixar me sentir inferior, derrotado. Era um sentimento que ela não deixava eu ter. Toda vez que eu me sentia inferior ou derrotado, ela dizia: você tem capacidade, você é inteligente, você tem força, você tem preparo. Vai em frente, meu filho. Muitas pessoas não conseguem elogiar. Talvez acham que elogiar pode ser um problema, pode transformar os seus filhos em pessoas arrogantes. Na verdade, não é isso. Quando nós elogiamos, a gente faz o outro se enxergar através dos nossos olhos. E os primeiros olhos que os nossos filhos têm para se enxergar são os nossos. Consegue entender isso? Os primeiros olhos que os seus filhos conseguem se enxergar será através dos seus. Elogie. Na prática, elogie. E para elogiar você precisa estar presente, acompanhar, prestar atenção. Faça ao filho chegar a conclusões positivas a respeito de si. Uma vez a Ellen dividiu o brinquedinho dela e eu fiquei feliz, porque não é o natural de uma criança. Eu falei: filha, que lindo que você fez, é assim que Jesus ensina. Isso é lindo, faça isso a vida toda. E eu tenho certeza que a Ellen vai lembrar que ela é uma pessoa generosa, porque ela se viu através do meu olhar. Perceba atitudes elogiáveis, não perca oportunidade. Ajude a criança a perceber que ser é melhor do que conquistar. Elogie características pessoais. E também elogie o fato de quem ela é para você. Elogie, lembre da importância que é para você estar do lado dela. Use frases como: pensei em você hoje. É muito bom ter você como filho. Estar com você é a melhor parte do meu dia. Gosto de conversar com você. Pais, familiares, aprendam a elogiar. Esse mundo que nós vivemos é bem complicado. O mercado de trabalho ouve-se mais crítica do que elogio. Nos relacionamentos, fora da família, é muita crítica. Por favor, aprendam a acolher mais e elogiar mais. Outra coisa, tenham paciência com a família.
É engraçado que às vezes com o chefe ninguém grita. E eu não faço isso mesmo, pode perguntar para o pastor Wagner. Mas com a família o povo é bravo. O chefe todo mundo trata com carinho, mansinho, mas chega em casa, parece que as pessoas esquecem a polidez. O relacionamento com o colega é carinho, é paciência. Mas parece que em casa, às vezes, a paciência vai acabando. E a gente vê isso nos aconselhamentos. As pessoas, elas são diferentes. Por isso, tenha paciência com as diferenças. Tenha paciência com o tempo de resposta. Se o Samuel estiver assistindo essa live, ele vai puxar minha orelha quando eu chegar em casa. Porque eu acordo ele acelerado, como eu sou acelerado. Ele diz, pai, o meu tempo de acordar é diferente. Eu acordo devagar, pai. Tenha paciência comigo, ele diz. É, filho, pai está pregando aqui lembrando de você. Uma pesquisa na Universidade York, ela disse que, ao pesquisar pais, os pais disseram que a virtude que eles mais gostariam de ter na educação de filhos era a paciência. Grande maioria dos pais revelou que não tinham a paciência que gostariam de ter na relação com os filhos. E os filhos são peritos em testar paciência, não é verdade? Parece que eles sabem o dia que nós não estamos com muita paciência e parece que eles sabem como atingir. Mas sabe, não perca a paciência. Perder a paciência é igual perder o controle. Entregar o controle para suas emoções. E no lar não deve ser assim. Quando você vê que está perdendo a paciência, para de gritar, agora! Lá em casa tem do militarismo. Samuel 1, Samuel 2, Gabriel 3. E aí, estudando, né, para falar com vocês, eu falei, tem que mudar isso aí. Para de dar ordem e conversa. Tenta descobrir, porque as coisas não estão saindo do jeito que você gostaria. Isso vai te ajudar e te estimular. Ouça o que sua família fala. Você já percebeu como muitos lares parecem um cemitério de tão silenciosos que são, cada um no seu celular, na sua televisão, e ninguém conversa mais? Famílias que dão certo são famílias que se relacionam. Você já percebeu que as crianças gostam de fazer perguntas e às vezes a gente não responde às perguntas. Depois eles ficam adolescentes e gostam de ficar isolados e a gente sente falta das perguntas. É muito triste isso. Por isso, responda as perguntas. Muitas perguntas, às vezes, parecem sem sentido. Mas tenha paciência e amor com essas perguntas. Seja atencioso, seja afetivo. Quando seu filho começar a falar com você, desvie o olhar da televisão, desliga o celular, para tudo, pare o mundo. Seu filho está falando contigo. Aproveite isso. Esteja atento para explorar territórios inexploráveis. Esses dias meu filho estava perguntando sobre sexualidade. Foi demais. Se eu não prestasse atenção na pergunta, eu não poderia ter tido o papo que eu tive com ele extraordinário. Ele já está com 14 anos, irmãos. Se eu falasse, filho, pergunta depois, que oportunidade eu teria perdido? Eles tentam chamar a nossa atenção, viu? Às vezes, não fazendo perguntas, mas pulando de sofá em sofá, gritando, provocando o irmão, arrumando encrenca na escola. Só que eles vão crescendo. E a gente vê relatos de alguns pais que nunca deram atenção para os filhos e que não perceberam essas coisas. E vem filhos fazendo outros tipos de formas de chamar a atenção. Saindo para a balada, bebendo, chegando de madrugada, buscando amizades que não deve, usando drogas e às vezes até falando de suicídio. Por isso, dê atenção à sua família. Faça com que cada um na sua família sinta-se de fato o centro da sua atenção. Pare o mundo para olhar quem está em sua volta. E a sua família te amará. Ouça com o terceiro ouvido, o ouvido da emoção, além das palavras. Tente entender o porquê das palavras. Os valores inseridos na fala, o olhar. Se você não para tudo, você não vai ter oportunidade de ver essas coisas. Ouça sobre os medos.
A Ellen veio me contar que não queria brincar com um amiguinho da escola. E eu disse, por quê, filha? E ela disse, pai, eu não quero. E eu comecei a brincar, explorar. Ela tem em casa a gente tem o amigo imaginário dela, que é minha mão imitando uma cobra. Então eu comecei a imitar a cobra e falando com a vozinha do personagem. Conta para mim, Ellen, o que está acontecendo? E de repente a Ellen começa um choro compulsivo, dizendo que esse menino todo dia fala que ela é feia e que não quer papo com ela. E ela estava absorvendo essa ideia. E eu como pai, porque eu ouvi, tive a oportunidade de dizer, não, você é a coisa mais linda, você é a nossa princesa, vem aqui, vamos olhar no espelho, olha a sua boquinha, olha o seu narizinho, olha o seu cabelinho. E foi uma das experiências mais emocionantes da minha vida. Preste atenção, desligue tudo, coloque tua família como prioridade. Ouça a dor, ouça a tristeza, ouça o que incomoda. Não despreze a dor do outro. Algumas coisas para mim são muito simples. Às vezes eu falo, mas filho, isso é manha. E eu depois volto até, não filho, não é não. Por que isso está doendo? Porque cada personalidade, cada jeito de ser, cada ser humano é muito único. Não dá para dizer que o que dói em mim é pouco. Porque o que dói em mim tem toda uma história, tem toda uma bagagem, tem todo um contexto. Valorize a dor das pessoas. Se alguém na tua casa diz, pai, isso dói, não faça mais. Mãe, isso dói, não faça mais. Ouça sobre a dor. Porque a dor de ninguém, principalmente dos nossos, deve ser menosprezada. Porque família deve ser um ambiente acolhedor num mundo sem coração. Família deve ser o lugar que todos nós queremos correr quando a dor chega. Família deve ser o nosso refúgio para os dias mais difíceis. A gente tem que ter a certeza de que tem um lugar onde seremos acolhidos quando a tristeza e a dor chegar. E esse lugar precisa ser a família. Termino dizendo que serve para todos, não só para os filhos, mas abrace mais. Como a gente tem fugido do toque a nossa geração. Abrace muito. Abrace forte. Diga eu te amo. Diga eu te protejo com um abraço. Diga eu te amo, eu te protejo com um abraço. Com um abraço, diga para os seus, você não está só. Em alguns momentos, não fale nada, só abrace. Você não tem noção do poder de um abraço. O abraço se comunica com as nossas emoções. E se você tem dificuldade de abraçar, o meu filho Gabriel do meio é o agarradinho lá de casa. Às vezes ele fica muito tempo abraçado, e eu sou agoniado, eu fico assim, né? Mas eu falo, filho, vem cá, me abraça mesmo. Talvez um dia ele cresça e não queira mais abraçar. Eles crescem e tomam seus rumos. E a gente não pode perder os abraços. Por isso, faça da sua família uma família especial, onde os princípios e valores que eu coloquei aqui, usando textos bíblicos apenas como base, mas lembrando de valores, princípios e atitudes, essas atitudes possam ser encontradas no teu lar, e o teu lar seja um lar de bênção na vida da sua família. O projeto mais importante que você tem na sua vida não é o teu projeto profissional, não é o teu projeto de entretenimento, não é a tua viagem para o exterior. O projeto mais importante que você tem na sua vida é a sua família. São seus filhos. Por isso, invista tudo e com tudo que tem nesse projeto. Dê tudo para eles. Dê tudo que você tem. As tuas emoções, a tua capacidade, o teu carinho, o teu tempo. Porque esse é de fato o maior projeto. Jesus já nos avisa na sua palavra de que vale um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua família.